Fala galera, professor André na área. Fala a verdade, ondulatória é massa, não é não? Vamos continuar, people. Hoje a gente vai falar de acústica. Então, assim como a gente focou na óptica, na luz, hoje a gente vai focar só no som, beleza? Acústica. Vem comigo, Acústica, primeira coisa, é o ramo da física associado ao estudo do som. Muito tranquilo, muito facinho o fenômeno aí, o conceito de acústica. O que é importante a gente saber? Algumas coisinhas aí. Primeiro, antes de começar, lembre-se, características do som. Acústica trata de som, né? Então, características do som. Som é uma onda mecânica, isso a gente já falou, que é uma onda que se propaga só quando tem matéria, né? Se propaga apenas em meios materiais, tá aqui. Por quê? Porque é uma onda mecânica, isso quer dizer que não se propaga no vácuo. É uma onda longitudinal. Lembra o que é uma onda longitudinal? Onda longitudinal é aquela assim, que a direção de vibração é a mesma da direção de propagação. Galera, eu já vou pedindo perdão para você o seguinte aqui agora. Muitas vezes que eu for desenhar uma onda sonora, eu vou fazer o seguinte, eu vou desenhar uma onda transversal, mas saiba que a onda sonora é longitudinal. Mas é muito difícil desenhar uma onda longitudinal, não consigo desenhar uma onda longitudinal de respeito. Então, vou desenhar sempre a onda transversal para te falar de frequência, de amplitude e tal. Mas saiba que som é onda longitudinal, fechou? Então já vou cometer aqui um crime, mas não é tanto assim, tá? Tridimensional, onda tridimensional quer dizer que ela se propaga para todas as direções. E quando a onda muda de meio, lembre-se que a velocidade de um som, a velocidade da luz, ela não é determinada pela própria onda. A onda não pode se acelerar ou se frear. A velocidade da onda depende do meio. Então, a velocidade do som no sólido é maior que a velocidade do som no líquido, que é maior que a velocidade do som no ar. Isso a gente viu quando a gente estava estudando refração, né? Então, tem essas características do som aí que você tem que se ligar para a gente começar a estudar os fenômenos relacionados à acústica. Vamos lá? Tá, primeira coisa. Quando a gente fala em som, a gente está falando em som que a gente consegue ouvir, tá? Quando a gente fala em som, a gente fala em som audível. Então, som audível e só som, saiba que é na faixa do audível. E para o ser humano, quanto que a gente consegue ouvir? Coloquei esse desenho aqui bem legal para te dar uma ideia. Isso aqui você tem que saber, tá? Desculpa, mas essa faixa de frequência, assim como a faixa de frequência do vermelho, lá vai violeta, essa faixa de frequência tem que dar uma decoradinha. A gente consegue ouvir sons que vão do 20 Hz até o 20.000 Hz. Belezinha? Sons que vão do 20 Hz até o 20.000 Hz. E a gente consegue emitir sons, então, essa parte em verde é a parte que consegue ouvir. E a parte em rosa, ou roxa, sei lá, é a parte que consegue produzir. A gente consegue produzir sons de 85 Hz a 1.100 Hz. Beleza? Então, essa partezinha, principalmente a parte audível, galera, você tem que saber que é de 20 a 20 mil. Pessoal, e se for um som maior que 20.000 Hz? Daí você não consegue ouvir. Mas tem um nomezinho especial. Maior que 20.000 Hz quer dizer que tem uma ultra frequência, né? Tem uma mega gigapower frequência. 20.000 Hz já quer dizer que a onda faz 20.000 voltinhas em 1 segundo. Mais que 20.000, é chamado de ultrassom. Ultrassom porque tem uma frequência enorme. Então, ultrassom. Belezinha? Pessoal, ultrassom, aquela maquininha lá que vê o bebê, né? Isso, aquela maquininha ela emite ultrassom, assim como o sonar. A gente viu isso na aula passada, né? E frequência com menos de 20 Hz é chamado de infra. Pequenininho, pouca frequência. Infrassom. Beleza? A gente consegue escutar infrassom? Não. Consegue escutar ultrassom? Não. Mas tem animais que conseguem. O cão, por exemplo, o cachorro, ele escuta de 15 até 50.000 Hz. Então, o cachorro tem uma audição, além de mais aguçada, melhor do que a nossa, sacou? Porque ele tem uma faixa de frequência audível aí maior. Isso quer dizer o seguinte, tem aqueles caboclos que fazem os apitinhos, né? Que incomodam os cachorros. E aquele apitinho que incomoda os cachorros, o ser humano não consegue ouvir.
é uma frequência tão alta, no caso aquele apitinho é com ultrassom, é uma frequência tão alta que a gente não consegue ouvir e o cachorro consegue ouvir. Então vamos supor que seja uma frequência de 30.000 Hz, sacou? A gente não consegue, mas os cachorrinhos conseguem. Porém, o cachorro consegue emitir uma frequência menor, de 452 até 1080 Hz, beleza? Só para você ter uma ideia de alguns outros animais, ó, o golfinho vai de 150 a 150 mil, olha que massa, de 7.000 até 120.000 que ele consegue emitir. O gato, que tem de 60 até 65.000, o gato escuta uma frequência um pouquinho diferente da nossa, né? Do 20.000 até os 165.000 é bastante coisa. Porém, ele emite quase nada, né? Por isso que todos os gatos têm mais ou menos a mesma voz, né? Todos têm mais ou menos o mesmo timbre, né? A mesma coisa, a mesma voz, a mesma frequência aí de emissão. E tem o morcego. Só que o morcego tem um sistema importante, que é o sistema de ecolocalização. Lembra que na última aula a gente fez um exercício e estava tratando do morcego dentro de uma caverna e tal? O morcego, galera, ele... Primeira coisa, o morcego não é cego, tá? Senão o Batman seria... Ah, não, brincadeira. O morcego, ele não é cego. Ele consegue enxergar, só que ele vive em lugares que tem pouca luz. E para você enxergar, você precisa da luz. Então, ele desenvolveu, ou ele foi criado, com um sistema de ecolocalização. O que é isso? Ele emite um som, olha que sensacional. Ele emite um som. O som bate em algum objeto. O som volta. Daí, o morcego, ele sabendo a velocidade do som, e ele sabe instintivamente, ele consegue calcular a distância usando velocidade média, delta S, delta T. Ele consegue calcular a distância que ele está do objeto e daí ele sabe que tem que desviar. Sacou? Sistema de ecolocalização. Por isso que fala o seguinte, ó. Pra você caçar morcego, o que você faz? Você pega um bambu e fica assim, ó. De um lado pro outro. Daí o morcego vai emitir o som. E daí quando o bambu estiver aqui, o som bate no bambu e volta. Daí o morcego pensa, tem alguma coisa ali, vou desviar. Daí ele desvia pra cá. Quando ele desviar pra cá, o bambu já voltou e o morcego... Sacou? Caçar morcego só com o bambuzinho de um lado pro outro. Ecolocalização, tá? Tem outros animais que utilizam? Também tem. Mas o morcego é o mais evidente, é o que mais aparece aí. Tá? O que você tem que lembrar? O que a gente escuta, 20 a 20.000 Hz, beleza? Então fechou. Então vamos continuar. Tem algumas coisas, tem 3 palavrinhas na acústica que você tem que começar a se acostumar. Primeira palavrinha é intensidade do som. Intensidade do som fala pra você se o som, vou até escrever aqui, ó, se o som é forte ou se o som é fraco. Intensidade do som tem a ver com o volume que você escuta. Volume, certo? Intensidade do som tem a ver com volume. E volume tem a ver com som forte, som fraco. Olha a nomenclatura. Não é aumenta aí o som. Aumenta o som aí, não. É, deixa mais forte o som, ó. E deixa mais fraco o som aí pra mim, por favor. Isso é intensidade do som, isso é volume, tá? Trouxe só uma frasezinha pra você pensar sobre isso. Ó, um dia a humanidade terá que lutar contra a poluição sonora, assim como contra a cólera e contra a peste. Nossa! Meu, fala sério. Dependendo de onde você mora, tem uma poluição sonora 24 horas por dia, né? Isso é um problema de fato. Mas ó, intensidade é uma característica do som relacionada à energia de vibração da fonte que emite. Já vá se acostumando. Intensidade tem tudo a ver com... Vou até escrever grandão aqui pra você ver, ó. Amplitude. Intensidade tem tudo a ver com amplitude. Então, se eu falar assim pra você, ó. Ó, você tá me ouvindo? Ah, tá bom, né? Então, ouviu que eu falei baixinho? Falei baixinho e tentei desenhar a onda sonora que saiu da minha boca. Agora, se eu falar assim, ó. Ó, tá me ouvindo aí? Aí, a amplitude grande, sacou? Então, essa foi a onda que saiu da primeira vez e essa foi a onda que saiu da segunda vez, belezinha? Amplitude tem a ver com volume, amplitude tem a ver com som forte e som fraco. E falando em volume, som forte, som fraco, você tem que se acostumar com a ideia também de intensidade sonora, que tem tudo a ver com a potência emitida pela fonte.
Então, quando você grita, você está aumentando a tua potência, está aumentando a tua intensidade. Fechou? Mas, em se tratando de uma caixa de som também tem uma potência, também tem uma intensidade. Para você calcular essa intensidade, que na verdade é watts por metro quadrado, é só usar essa formulinha aqui, ó. Intensidade é igual a potência sobre área. Sabe o que seria essa área aí? Ó, vou desenhar de novo aqui meu alto-falante, tá? Então se liga da ideia. Tá aqui meu alto-falante. Nossa, pessoal, não é uma lanterna isso aí, não? Não, cara, isso aqui é um alto-falante. Pessoal, parece uma lanterna. Não, é um alto-falante, tô avisando. Esse alto-falante, ele emite... É um megafone, na verdade, né? Esse megafone, ele emite um som. Você concorda comigo que o som é tridimensional? Ele vai se propagar para todas as direções? É, né? Só que ele se propaga de maneira, a gente desenha assim, de maneira circular. Assim, ó. De modo que, se eu tiver neste ponto A, ou se eu tiver neste ponto B, eu vou ouvir a mesma quantidade de som, a mesma intensidade sonora. Fechou? Diferente que se eu tiver aqui no ponto C. Se eu tiver no ponto C, eu vou ouvir maior intensidade sonora. Porque quanto maior a área, menor a intensidade. A área desse pontinho B aqui, ó, tá vendo, ó? A área disso aqui não é maior do que a área disso aqui? Então a intensidade nessa circunferência aqui, a intensidade sonora é menor. Por isso, quanto mais longe você tá, menos você escuta, porque vai se dissipando, de modo que quanto maior a tua distância, menor vai ser a intensidade. Fechou? E só para deixar bonitinho, ó, como é uma esfera isso aqui, porque é tridimensional, né? Eu fiz uma circunferência ali bidimensional, mas saiba que é uma esfera no real mesmo. Então, a área de uma esfera é 4πr². Então, só para te localizar aqui, se ele pedir intensidade de uma fonte sonora num certo local, você vai usar essa formulinha aqui, ó. Potência da fonte emissora sobre a área. E o que vai te interessar nessa área, que é o que muda, é a razão, né? A razão não, o raio, que é a distância que você está da fonte sonora. Fechou? Então, potência 4πr², porque 4πr² é a área de uma esfera. Beleza, people? A menor intensidade que a gente consegue ouvir. Menor intensidade que a gente consegue ouvir é essa aqui, ó. 10 a menos 12 watts por metro quadrado. Essa é a menor intensidade. E falando assim, falando no que a gente consegue ouvir, porque tem diferença, né? Tem diferença assim. Se eu falar de potência da caixa de som, eu tô falando da intensidade de uma coisa. O que eu ouço não tem nada a ver com isso. Agora, em se tratando do ser humano, de como ele consegue ouvir essa intensidade e traduzir lá dentro, daí tem outra grandeza que é importante e você não pode confundir as duas. A outra grandeza é o nível sonoro. O nível sonoro a gente representa por essa letrinha beta aqui. E como calcular o nível sonoro que eu ouço? É só... Meu Deus, professor, vou ter que usar logaritmo? Sim, cara, você vai ter que usar logaritmo. E é logaritmo na base 10, né? Quando não tem nada aqui, quer dizer na base 10. Opa, deixa eu colocar aqui de volta. Na base 10 da intensidade que tá saindo lá da tua caixa de som, que seja, ou da boca de alguém, sobre a intensidade mínima que você consegue ouvir. Lembrando, a intensidade mínima que a gente consegue ouvir é 10 a menos 12 watts por metro quadrado. Beleza? Então, esse zero aqui, ele é constante. É sempre isso aqui. Só precisa decorar isso aí? Não. Numa questão de Enem, com certeza a questão traria para você se fosse para calcular alguma coisa. Fechou? Então, 10 a menos 12 watts por metro quadrado. Beleza. Para você calcular o nível sonoro, é só fazer essa continha aí, muito tranquila. Mas tem que lembrar lá da propriedade de logaritmo. Só te lembrando aqui, ó, log de A na base B, você iguala a um x, por exemplo. Esse cara dá uma cabeçadinha no x, né? Fica b elevado a x igual a A. Então é assim que você resolve um logaritmo. O logaritmo é o contrário da exponencial, né? Que fala.
Então, tá aí, só pra relembrar. E ó, trouxe essa tabelinha pra você ter uma ideia do nível sonoro de algumas coisas do teu cotidiano aí. Ah, detalhe, o nível sonoro é medido em Bell, tá? Em Bell, em homenagem ao Graham Bell mesmo, o cara que inventou lá o telefone, né? Em homenagem a ele, é nível sonoro medido em Bell. Só que o mais usual é o decibel. Então é o dB. Então você pode ver em alguns livros assim, a fórmula como sendo 10 vezes log daquilo. O 10 vezes log daquilo é para te dar já a resposta em decibéis, tá? Então cuidado com isso aí. Beleza, mas é Bell a unidade padrão de nível sonoro. Ó, brisa da floresta, quarto de dormir, conversa normal. Tá aqui mais ou menos o nível sonoro que você ouve. 25 decibéis, 45 a sala de estar, um escritório, 75 ali mais ou menos. Um trânsito rodoviário muito intenso, se a galera não estiver buzinando no teu ouvido, 80, 90. Música com fone, essas paradas assim que você ouve, banda de música rock, 110. Limiar da dor, isso aqui é importante, galera. Importante biologicamente falando, eu te digo, porque quando você vai num show, se você ficar pertinho da caixa, da mega caixa de som que no show tem, você vai ouvir uma intensidade maior, certo? Esse I aqui vai ser grandão. I grandão vai dar um nível sonoro no teu ouvido enorme. E dependendo desse I, vai doer teu ouvido. Mesmo que às vezes você tá curtindo ali e tal, mas o som, ele pode, assim como o som pode acalmar, quando você coloca uma musiquinha bem de ninar, né, pro bebê, você tá acalmando o bebê, beleza? Um som, ele pode estressar, você não coloca um heavy metal pro bebê dormir, porque o som, ele pode estressar. Então, dependendo da distância que você tá no show, você vai lá curtir o show e sai de lá super estressado. Acontece? Acontece. Biologia, tá? Então, cuidado com isso aí. Mas, ó, o limiar da dor é lá por 120 decibéis, 125 mais ou menos. Decolagem do avião. Quando você está dentro do avião, você nem escuta quase nada, né? Mas se você olhar pro lado de fora, você vai ver que os caras estão de fone. Que os caras estão ali pertinho do avião, dando as coordenadas para ele vazar. Fechou? Então 140 decibéis ali já começa a ser um desconforto muito grande. Maior que isso, cara, daí você começa a doer teu ouvido mesmo. Beleza? Então a gente vai fazer um exercíciozinho de intensidade daqui a pouco. Por enquanto, saiba a diferença de intensidade. Intensidade é da fonte. Intensidade é, eu tô aqui, eu vou ouvir qual intensidade. Só que o nível sonoro tem a ver com isso aqui, ó. O nível sonoro tem a ver com o que eu ouço, tá? Intensidade tem a ver com o que a fonte emite. Nível sonoro tem a ver com o que eu ouço. Então tem uma diferençazinha aí. Belezinha? Vamos continuar? Ah, lembrando que intensidade tem a ver com o quê? Com amplitude. Som forte, som fraco e volume. Beleza? O que a galera mais confunde? A altura do som. Quando a pessoa fala, aumenta aí o som. A altura do som não tem a ver com volume. Então já vou colocar aqui, ó. Não tem nada com volume. Fechou? A altura do som tem a ver com, sabe o quê? Com a frequência. Frequência, isso. Frequência do som. Então, ó, quanto mais frequente, mais agudo. Quanto mais frequente, mais agudo. Quanto menos frequente, mais grave. Então, ó, a gente pode falar que uma mulher falando, ou uma menina falando, ela fala com uma frequência maior. Isso é fato, né? Fala com uma frequência maior. Mas não é isso que você está pensando. Fala com frequência maior porque ela fala mais agudo. Agora, um homem falando é com frequência menor, mais grave. Fechou? Então, ó, se uma questão que pode cair lá, vem um coral cantar. E daí tem os tenores e tem os baixos. Tenores. Esses são os baixos. Quem tem maior frequência? Quem está emitindo o som com maior frequência? São os tenores. Porque som mais agudo. E som mais grave, baixo, baixo. Fechou? Tem os contraltos, som mais baixo feminino. E tem as sopranos, que são mais altos femininos também.
Fechou? Então, cuidado com isso aí. Então, ó, vou até desenhar para você aqui. Isso aqui, frequência grande, é agudo. Agudo. E isso aqui, frequência pequena, grave. Beleza? Então, se a gente for fazer lá o nosso espectro de som, vamos colocar assim, 20 Hz que a gente ouve, 20 Hz até 20.000 Hz. Então, seria mais ou menos assim, ó. Começou no 20 Hz. Tá indo pra lá, tá indo pro 20.000, ó. Passou do 20.000. Sacou a ideia? Tá uma frequência tão grande, tá tão agudo que eu nem consigo ouvir. Passou do 20.000 Hz. Fechou? Então tem a ver com a altura do som. Então o que a galera mais confunde? Altura com volume. Acredita nisso? Beleza, vamos passar. E tem finalmente o timbre. Falei que tinha 3 palavrinhas, né? Tem altura, tem intensidade e tem timbre. E timbre é a característica, tem tudo a ver com o formato da onda. Lembrando, embora eu sempre desenhe a onda assim, uma onda pode ser assim também, ó. É uma perturbação que se propaga, né? Pode ser assim. De uma guitarra, por exemplo, é mais ou menos assim. Se eu pudesse desenhar, e se fosse transversal, né, obviamente, seria mais ou menos assim. Sacou? Então, ó, o timbre tem a ver com a característica que a gente tem de distinguir sons de mesma frequência e mesma intensidade. Então, ó, cada pessoa tem um timbre diferente. Então, eu consigo perceber a diferença se a minha mãe ligar agora. Oi, mãe! Oi, filha! Ó, já sei que é minha mãe. Ou se outra pessoa fala, opa, você não é minha mãe. Porque eu consigo reconhecer o timbre. Eu vejo lá uma banda tocando, se tá tocando todos os instrumentos na mesma nota, mesmo volume, mesmo tudo. Eu consigo diferenciar, aquilo é guitarra, aquilo é o violão, aquilo é o baixo, sacou? Pelo timbre do instrumento, belezinha? Mais teórico aí, muito tranquilinho. Sabendo disso, people, vamos lá fazer um super exercício para ver como que cai isso aí na prova do Enem. Ó, desculpa, Enem 2013. A questão falava o seguinte, agora, aquela hora de dar um pause, você tenta fazer e depois vem comigo. Em um piano, o Dó central e a próxima nota Dó maior apresentam sons parecidos, mas não idênticos. Tá ali o meu desenho. É possível utilizar programas computacionais para expressar o formato dessas ondas sonoras em cada uma das situações como apresentadas nas figuras, em que estão indicados intervalos de tempo idênticos, T. Tá. A razão entre as frequências do Dó central e do Dó maior é de... Galera, razão, o que é razão? Razão é divisão, né? Então ele quer saber o seguinte, a tua resposta tem que ser assim, ó. F central sobre F maior tem que ser igual a alguma coisa. Então esse é teu objetivo, tá? Se ele quer razão, faz a razão. Coloca um sobre o outro e vamos ver o que vai rolar. Beleza, só que pelo desenho, você consegue ver um padrão ali, não consegue? Ó, 2 picos num tempo T. Aqui tem 1 pico, 2 picos, 3 picos no tempo T. Você consegue perceber que o período é tempo de uma volta, né? O período do Dó central é o dobro do período do Dó maior. Consegue perceber isso? O dobro do tempo. Porque assim, ó, enquanto esse, vamos supor que seja 1 segundo aqui. Enquanto daqui pra cá, 1 segundo, daqui pra cá, 2 segundos, sacou? Aqui é uma coisa só, 1 segundo. Então quer dizer que o período do Dó maior é metade do período do Dó central. Ou seja, o período do Dó central é 2 vezes o período do Dó maior. Se você tiver essa visão aí além do alcance, cara, você consegue resolver fácil. Sabendo que período é 1 sobre frequência, fica assim, ó. 1 sobre frequência central é igual a 2 vezes 1 sobre frequência maior. Confere?
que eu faço agora? Passa o FC para lá, do outro lado, lá para cima, multiplicando, e passa esse 2 dividindo aqui, ó. Pá. Daí fica F central sobre F maior igual a 1 sobre 2. E acabou a tua questão. Belezinha? Então, ó, num tempo t, esse cara tem só um comprimento de onda. No tempo t, esse cara tem 2 comprimentos de onda. Então, o período desse é o dobro, melhor, o período desse é o dobro do período desse. Porque no mesmo tempo, aqui tem um comprimento de onda e aqui tem 2. Fechou? Então, o período desse aqui é o dobro. Belezinha? Daí eu fiz isso aqui e joguei pra cá e acabou a questão. Letra A de Andrezinho. Ah, letra A. Belezinha, people? Vamos fazer mais uma? Ó, a dica ali. Mais uma. Exercício 2 da UFSC. UFSC tem um vestibular muito legal, né? Que é um vestibular somatório. Olha só o que ele fala. A audição e a fala são extremamente importantes para os seres humanos. Graças a elas, podemos detectar, emitir e interpretar ondas sonoras com diferentes propriedades físicas. Beleza? Por exemplo, devido à audição, podemos escutar sons com intensidades a partir de 10 a menos 12. Essa aqui é a intensidade mínima que eu consigo escutar. Lembra disso? 10 a menos 12 watts por metro quadrado. Enquanto a fala nos permite, em um tom de conversa normal, emitir potência sonora de 10 a menos 5 watts. Então ele deu a potência que a gente consegue emitir numa conversa normal e deu a potência mínima, melhor, a intensidade mínima que a gente consegue ouvir. Beleza. Daí vem as proporções para você ver se está correto ou se está errado. Ó, primeiro, os seres humanos podem ouvir sons de qualquer frequência. Errado, né? Por que errado? Porque a gente só consegue ouvir sons que vão de 20 Hz até 20.000 Hz. Ou seja, de 20 a 20 kHz, pode ser também? 20 a 20 kHz, beleza? Então a 1 tá errado. Facinho, né? A 2. A população de Florianópolis, é de 400 mil habitantes. Todos os habitantes conversando ao mesmo tempo. Olha, se todos os habitantes conversarem ao mesmo tempo, em tom normal, emitem potência 25 vezes menor que a lâmpada de 100 watts. Isso aí a gente tem que calcular, né? Vamos calcular então. Ó, eu sei que 10 a quinta, ou 10 a menos 5, na verdade, é o que eu emito num tom de conversa normal. Se são 400 mil pessoas falando ao mesmo tempo, eu posso multiplicar esse 10 a menos 5 por 400 mil, que é 4 vezes 10 a quinta. É ou não é? E daí vai ficar o quê? 10 a quinta com 10 a menos 5 vai ser 10 a 0, 10 elevado a 0, que dá 1, e vai sobrar 4 watts. Essa vai ser a potência emitida pelos 400 mil habitantes. Isso é 25 vezes menor que uma lâmpada de 100 watts? É, né? 100 watts. Para ser 25 vezes menor, dá 4 watts. Então a 2 está correta. Beleza? 4. Os seres humanos podem emitir sons em todas as frequências, de 20 Hz a 20 mil Hz. A gente consegue ouvir, não emitir. Então, 4 errado. 8. As ondas sonoras são ondas mecânicas, certo? Transversais. Ondas mecânicas longitudinais, né? Errada também. 16. A unidade Bell. Bell. Exprime a altura. Não. Unidade Bell exprime o quê? Exprime o nível sonoro. Nível sonoro. Não altura. Altura e nível sonoro são duas coisas diferentes. Beleza? E não, cuidado. O Bell não exprime nem intensidade. É nível sonoro. Intensidade e nível sonoro são duas coisas diferentes, tá? 32. Um som emitido por você na sala ambiente em que se encontra terá a mesma intensidade a qualquer distância? Não. Por que não? Porque intensidade sonora é a potência que você emite, que tem a ver só com você, mas tem a ver com a área também, que é a distância que você está ouvindo aquilo. Quanto maior a distância, menor vai ser o teu I. Então essa 32 também está errada. Beleza? E a 64. Sons com intensidade de 1 watts por metro quadrado produzem sensação de dor
no ouvido humano. Sons com intensidade a partir de 1 watt por metro quadrado produz sensação de dor. Vamos calcular o nível sonoro, que é o Bell, né? Fica log de 1 sobre 10 elevado a menos 12, né? 1 sobre 10 elevado a menos 12 dá 10 a 12. 10 elevado a 12 positivo. Daí fica assim, ó. 10 elevado a x, calculando o logaritmo, 10 elevado a x. Se eu igualar isso aqui a x, por exemplo, daí a gente viu o seguinte. Esse cara dá uma cabeçadinha aqui. Fica 10 elevado a x igual a 10 elevado a 12. Fechou? Então, x é igual a 12 béis. 12 béis é 120 decibéis. E por aquela tabelinha, né, que estava em decibéis, inclusive, 120 já é sensação de dor no ouvido humano. Então, a 64 tá certinha, tá correta. Então, a resposta dessa questão lá na UFSC seria 64 mais 62, que dá 66. Essa seria a resposta. Galera, entendeu como é que eu fiz esse logaritmo aqui? Ó, log, a fórmula é essa aqui, né? Log de I sobre I0. Isso na base 10. Beleza. O I, ele falou que era 1. O I0, na questão, ele falou que era 10 a menos 12. 1 sobre 10 a menos 12, isso aqui, na verdade, fica log de 10 a 12 positivo na base 10. Se eu colocar igual a x, fica 10 elevado a x igual a 10 a 12. Então não tenha medo, cara, x igual a 12. 12 béis, multipliquei por 10, 120 decibéis. Então não tenha medo se cair uma questão de nível sonoro para você calcular logaritmo. Muito fácil, muito tranquilo. Beleza? Próxima aula a gente vai estar aplicando esses conceitos de acústica para violão, para instrumentos de sopro e por aí vai. Até a próxima aula então. Resolve os exercícios, hein? Não esquece. Tchau, tchau.